Olá pessoal, diretamente dos nossos estúdios em Salt Lake City, eu sou o Gilbert Gartner, presidente de Lumos, e eu tenho aqui comigo hoje Rafael, nosso gerente do nosso departamento de comercial. Aqui a gente fala vendas, mas é comercial. a gente faz de tudo um pouco. Faz de tudo um vendas, pouco. é isso aí. Então tá, o pessoal que está nos assistindo hoje, a gente quer mais uma vez agradecer pela frequência, né? Exatamente, é E bem pelo suporte bacana. que tem dado a gente aqui. Com certeza. É uma oportunidade da gente passar um pouquinho mais de informação para os nossos futuros estudantes. A gente tem o Gilbert hoje com um assunto bem bacana. Não é muito meio complicado. É mais como a gente fala, um breaking news. Isso. Alguma coisa que saiu essa semana aqui em Salt Lake, então a gente sabe que esse vídeo vai se perpetuar no nosso arquivo, mas só como referência, hoje é dia 4 de outubro de 2019. Então é uma coisa que saiu recentemente. Mas antes da gente entrar nisso, deixa eu perguntar uma coisa para você, Rafael. Esses últimos, como é que você tem visto a aprovação de visto? Caiu um pouquinho, Gilbert, mas a gente entende que essa diferença do que era no passado é justamente por causa do processo de imigração. Eles estão sendo um pouquinho mais cautelosos, mais detalhistas. A gente sempre fala para as pessoas, o seu plano, como você vai apresentar o plano é o que vai fazer a diferença na hora da entrevista. E por isso que a Lumos está aqui para te auxiliar, né? Preenchimento, como você vai se portar na entrevista, como as perguntas são feitas, qual que é a melhor forma de você explicar o seu plano, né? Então, para quem tem um bom plano, as coisas continuam com um bom previsão. Uma previsão. Isso. A gente sempre tem explicado para vocês que estudar nos Estados Unidos não pode ser uma aventura. Não. Tem que ser uma coisa planejada. Se você vem estudar na Lumos, é preciso que você tenha um plano bem definido. E quando você consegue transmitir qual é esse plano para o oficial de imigração, as coisas ficam bem mais fáceis. Com certeza. Né? E quando a gente analisa, né, os dados das pessoas que aplicaram, que tem um plano mais definido para aquelas que ainda não têm certeza, a taxa de reprovação está nessa galera que tem um pouquinho menos de certeza, não sabe exatamente como que vai usar o inglês no futuro. Então, para quem tem um bom plano, continua tendo boas expectativas, a chance continua boa. Para quem ainda não sabe exatamente, precisa trabalhar um pouquinho, é dessa forma que a gente tenta ajudar. Exato. Agora, eu queria compartilhar com vocês uma história que saiu essa semana aqui nos Estados Unidos. Ele é de um rapaz chamado Ismael. E ele é da Palestina e ele foi aceito na escola de Harvard. Então, para ser aceito já lá... Já é difícil. Já é difícil. Então, se você vai na entrevista e diz, não, eu fui aceito em Harvard, já deveria estar assumindo que a coisa seria bem mais fácil. Você é uma pessoa muito diferenciada. Muito diferenciada. Né? O grande problema é o seguinte, em julho de 2019, os escritórios de imigração, ou seja, os consulados, que são essas instituições fora dos Estados Unidos, receberam uma instrução para que haja uma pesquisa um pouco mais detalhada. Mais abrangente, né? Isso, no perfil das pessoas que querem vir aos Estados Unidos. E para isso, hoje, eles estão fazendo uma varredura na tua mídia social. Na tua vida virtual, né? Eles Exato. querem saber se aquilo que você demonstra como uma pessoa, você replica ali dentro do mundo virtual. Porque todo mundo é santo na entrevista, né? Exatamente, ali todo mundo é perfeito. Mas agora eles estão tomando esse cuidado, ou sendo um pouquinho mais cauteloso, justamente para ver se faz sentido aquilo que você está falando na entrevista com o seu comportamento na internet, né? Então, duas coisas têm acontecido nos últimos meses. A número 1, que já desde mais ou menos abril, maio está sendo feito, quando você preenche o documento chamado DS-160, há um novo campo agora que muito antes, no início era opcional, agora é obrigatório. Exatamente. Onde você tem que listar o teu nome nas redes sociais que você tem. E quais plataformas você usa. Então, se você tem Instagram, você tem Facebook, você tem WhatsApp, você tem que listar como que eles vão encontrar vocês nessa plataforma. Exatamente. Mas o mais interessante foi o que eles fazem com isso. E em julho eu estava lendo nessa notícia aqui que a imigração foi autorizada a criar perfis falsos e contas falsas para que eles possam fazer uma pesquisa mais detalhada. Né? Monitoramento, então, né? Então, voltando na história que eu li do Ismael, ele foi aceito na Harvard, veio da Palestina, fez a entrevista dele e quando fizeram essa pesquisa, encontraram não um post dele, mas nos amigos dele, eles encontraram 3 pessoas que haviam feito comentários contra o governo americano
que não ficou de agrado do oficial. Exatamente. Tem que lembrar que quando você vem para os Estados Unidos, você está vindo para um país como um convidado. Como convidado. E como convidado, você tem que se portar como um convidado, né? Você tem que se apresentar como uma pessoa que defende os princípios e os interesses dos Estados Unidos, né? Então, essas pessoas, me parece, estavam contra o que a gente vivencia aqui. E não era nada muito grave, não, mas era uma coisa que não agradou. Quando o Ismael foi buscar o visto, não foi liberado o visto dele, e eles explicaram por quê. Então, por que a gente está compartilhando isso com vocês? Eu estive conversando com o Rafael e muitos daqueles que aplicam cometem um erro muito básico, né? Vocês têm que tomar muito cuidado com o que é a sua vida na mídia social, Exatamente. porque acaba sendo pública. Exatamente. Hoje, como você tem que informar, eles vão lá... Eles vão lá olhar. Exatamente. Então, uma das coisas que tem acontecido, a gente tem visto, vocês têm que tomar cuidado com isso, porém, lembrem, isso são conselhos, apenas baseados na nossa experiência. Você tem... Tome a sua decisão. Toma né? a decisão que você quiser. Mas, por exemplo, a gente vê alguns dos alunos que imediatamente, quando começam a fazer a aplicação, começam a entrar em grupos aqui nos Estados Unidos de brasileiros e pedir informação para trabalho, como é que faz isso. Cuidado com isso. Você entrar nesses sites aqui nos Estados Unidos e começar... Fazer uma pesquisa que não é adequada para o tipo de visto ou que não se você está adequa, solicitando. não está adequado com aquele plano que foi apresentado, Exatamente. pode criar problema, porque nesse caso que a história estava falando, aconteceram duas coisas. Ele foi negado, depois ele apelou, reexplicou, deram visto para ele. Quando ele chegou nos Estados Unidos, levaram ele para aquela salinha. Para a famosa salinha, né? E revisaram o computador dele, o telefone celular e mandaram ele de volta. Depois de muito tempo, o advogado ele conseguiu fazer. Então, a gente não quer assustar ninguém, não é essa a nossa intenção. A única coisa, a gente queria alertar vocês que as coisas têm modificado um pouco, têm ficado um pouco mais rígidas. Exatamente, e vem de acordo com aquilo que a gente conversou no começo, né? Por que tem diminuído um pouquinho essa taxa de aprovação? Porque hoje eles estão sendo um pouquinho mais criteriosos. Se o seu plano continua sendo vir para cá para Lumos, aprender o inglês, usar isso na sua vida profissional quando você retornar ao seu país, ou de forma acadêmica ir para uma faculdade, os Estados Unidos está aberto para vocês virem estudar aqui. Mas lembre-se, o visto de estudante ele tem as regras. E a gente está aqui para seguir as regras e é isso que eles estão tentando ter certeza que aqueles que estão aplicando façam da forma correta. Então, pessoal, dá uma checada na tua vida social através na internet, todas as mídias sociais. Tenha certeza que nada está desalinhado com o plano que você está fazendo e você não vai ter problema nenhum, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, subscrevam o nosso canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, aqueles que estão planejando, e o teu time está à disposição. Exatamente, aqui, né? A gente tem um departamento comercial lá preparado para te ajudar com todas as suas dúvidas, tem todos os canais para a gente atender, o WhatsApp, Facebook, então manda sua mensagem, a gente vai fazer o possível para que o seu plano seja concretizado aqui na Lumos. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.